Bom dia, boa tarde e boa noite, meus eleitores. E aí, você já escolheu os seus candidatos para a eleição desse ano aqui em Fortaleza, em todo o Ceará? É melhor escolher logo, viu? Porque a gente tem aí pouco mais de uma semana até o grande dia. E esse é o nosso Pra Começo de Conversa, aquele espaço todo sábado aqui, onde a gente traz o seu comentário, sua crítica, sua sugestão aí, você do assinante do Povo Mais, para a gente conversar um pouco e aproximar você da nossa produção. Essa semana, mais uma vez, tema especial de eleições municipais, né? Agora, principalmente, que a gente está chegando na reta final, a coisa que começa a esquentar um pouco. Então vem com a gente que a gente vai trazer aqui alguns comentários de vocês sobre isso. E eu trago aqui o primeiro comentário do nosso assinante Rômulo Cavalcante. Ele comenta que o último debate realizado para as eleições aqui de Fortaleza, que foi realizado pela TV Otimista. E o Rômulo comenta: a briga para ir ao segundo turno será acirrada, vale todo tipo de baixaria. Embora não concorde com esse tipo de palco, ele tem seu lado educativo, porque revela e desnuda a personalidade de cada postulante, né? Bem, como eu falei, ele estava falando do debate da TV Otimista, que foi um debate que ficou muito marcado ali, tanto por uma agressividade muito grande, né? Entre principalmente o capitão Wagner, candidato do União Brasil, e o André Fernandes, do PL, dois candidatos ali pela direita, e também pela expulsão do senador Eduardo Girão, do Novo, né? Ali, com base numa decisão judicial que mandou ali a remoção do candidato do Novo do debate. Pois é, acabou tendo ali um debate bem acirrado, principalmente entre esses candidatos da direita, e eu concordo um pouco com você nas duas coisas, né? É nessa reta final que a gente começa a ver aí, geralmente, os arsenais dos candidatos serem aí descarregados um contra o outro. Nessa época que começa a tentar aparecer aquela bala de prata, né? Aquela informação mais forte da campanha para tentar desestabilizar um candidato, ou até colocar uma peste, inviabilizar uma ou outra candidatura. E esse ano certamente não vai ser diferente. A gente ainda está ainda um pouco tá acelerado, tem muita briga acontecendo, mas ainda está relativamente calmo, né? O submundo, digamos assim, da eleição já foi ativo, né, mais ativo em eleições antigas. Mas a tendência é essa mesmo, que no final acaba vindo. Agora é aquela velha história, né? É como a gente viu na última rodada da pesquisa Datafolha, que saiu esses dias, essa semana agora, no Povo. Observou-se ali, depois, uma semana depois de uma campanha na TV muito marcada pelo capitão Wagner indo para cima do André Fernandes, cresceu a rejeição dos dois, né? Tanto do capitão que atacava, quanto do André, que é o alvo, que é aquela história. Quem bate, né, geralmente consegue aumentar a rejeição do alvo. Mas, ao ser agressivo, você acaba também afastando um pouco do eleitorado. Tanto o eleitorado ali mais conservador, que vai ficar incomodado com a forma como ele cita o Fernandes nessas peças, como também ali gente que naturalmente não gosta muito de radicalismo, de embate, né? Então eu acho que o que o Rômulo fala aqui tem muita verdade. Tanto que é na reta final que esse tipo de coisa começa a aparecer, como também isso tem aí, né, a sua faca de dois gumes, né? Do mesmo jeito que aumenta, pode fazer uma campanha e espantar ou surpreender muita gente até que declara voto nela. Então sempre tem um custo aí que os candidatos têm que levar em consideração. E agora aqui o comentário do assinante Antônio Alves, né? Ele fala aqui: vergonha, o Estado refém de um bando de vagabundos, deveria prender e jogar em alto mar para servir de alimento aos tubarões. Calma, Antônio, complicado aí. Não concordo muito com você não, né? O Antônio está comentando uma reportagem nossa que denunciou, né? Uma coluna que denunciou que algumas facções criminosas estariam impedindo candidatos ou equipes ligadas a eles de atuarem, né, em comunidades aqui de Fortaleza e pelo interior do estado. E aí, calma, né, Antônio? Eu acho assim que não é bem por aí. Eu não acho que faz muito bem para uma sociedade, até para os valores que ela tem, pelas instituições que ela tem, que ela se nivele por baixo, né? Que ela se nivele pelos seus piores integrantes. Eu acho que a gente tem a lei que tem que ser cumprida e é esse tipo de coisa que deve ser feita. Cobrar para que os governantes, para que, né, o governo do estado do Ceará, a Secretaria ali de Defesa Social e Segurança Pública, também o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, tem uma atuação mais presente, né? Porque a gente tem, de fato, visto muitos episódios de violência acontecendo na eleição desse ano, né? Muitos candidatos alegando ali, teve o candidato Márcio Cruz, a vereadora aqui em Fortaleza pelo PCdoB, alegou que pessoas que trabalhavam para a campanha dele foram expulsas, né, de comunidades e foram impedidas de realizar trabalhos. A própria governadora, ex-governadora, aliás, Isolda Sela, denunciou sofrer ali ameaças de grupos criminosos que estariam ligados a facções também durante campanha lá em Sobral, né? Então você está tendo muitos episódios envolvendo gente grande até da política local. É importante que se tenha essa resposta. Eu conversei esses últimos dias com a Secretaria de Segurança Pública e com o Tribunal Regional Eleitoral
E eles falaram sim, que está tendo resposta, que muita gente já está sendo alvo de ações com base nisso. Já tivemos aí 2 operações, pelo menos, muita gente foi presa e foi solicitado também um reforço policial em 26 municípios aqui do Ceará. Ou seja, esses 26 municípios vão ter ali pessoas enviadas pelo governo federal, homens da segurança pública, justamente para atuar, para evitar esse tipo de coação eleitoral, essa influência do crime organizado no processo eleitoral da gente aqui no Brasil. E o terceiro comentário que eu vou trazer é do Cordeiro, nosso assinante aqui, que ele fala: se em São Paulo o cabo eleitoral do prefeito atual, se referindo ao candidato do MDB, o Ricardo Nunes, a sua reeleição é o governador Tarcísio de Freitas, por ser mais influência que Bolsonaro, imagine aqui no Ceará. O que pode acontecer com o André Fernandes só com apoio do Bolsonaro é caixão e vela preta, fora seu passado nebuloso. Aguardem. Olha, eu acho você fala uma verdade, Cordeiro, né? A campanha do André Fernandes, inclusive, tem sido muito inteligente nesse sentido. Se você concorda, gosta do André ou não, isso é uma outra coisa. Mas que ele está sabendo fazer uma campanha que tem aí uma aceitação, as pesquisas mostram pelo menos que sim, né? O André, né, que é um youtuber de extrema direita, ficou conhecido pela pauta, defesa da pauta mais conservadora, mais reacionária mesmo, inclusive não tinha vergonha de se admitir e se assumir dessa forma. Era um cara muito forte na defesa das pautas mais controversas, ideológicas do bolsonarismo. Foi eleito na esteira disso, né? Durante a época da pandemia, atacou sim as vacinas, depois mudou de lado, tirou foto se vacinando, mas o tempo inteiro, né, tava ali naquele grupo do bolsonarismo que minimizava um pouco a gravidade da pandemia, mas que nessa campanha vem usando aí uma postura muito de moderado, né, evita falar dessa questão do Bolsonaro, botar as cores verde e amarelo, tá usando muito mais o azul, para você ter uma noção, bota ele ali num adesivo ou outro, mas você vê que o discurso dele não é esse, tem falado nas últimas entrevistas até que quer conversar com a esquerda, não tem problema de resolver apoios de gente da esquerda, ou seja, tudo bem diferente do que ele era. Agora, de um jeito ou de outro, isso tem colado com o eleitor, mesmo com a imprensa fazendo um trabalho de resgate e as outras candidaturas fazendo também, não tem convencido, né? As pessoas acreditam mesmo que o André tenha mudado, e pode ter mudado mesmo, né? Agora está mostrando aí uma face mais madura. Agora é fato, o André Fernandes parece que já compreendeu, pelo menos na estratégia deles ali, que o voto do bolsonarismo ele já tem. Então eles estão tentando furar essa bolha, né? Vender uma outra postura ali mais diferente para não espantar essas pessoas que rejeitam o Bolsonaro, que aqui em Fortaleza são muitas, né? Vamos lembrar, Fortaleza é uma das cidades que deu a vitória mais significativa para o Lula na eleição ali de 2022 e tem historicamente dado muitas vitórias aí de candidatos de esquerda, né? A direita, e principalmente essa direita mais radical, não tem tido sucesso no Ceará há algum tempo, principalmente aqui em Fortaleza. Então, eu acho que se for apostar, a tendência é que isso continue mais. Principalmente se for o André e o Evandro para o segundo turno, a gente deve ter uma campanha em que o Evandro aposta muito em associar ele ao Bolsonaro, o André fugindo um pouco disso. Ironicamente, o que o André questionava e criticava o capitão Wagner de fazer no passado, agora é ele que vai fazendo. E esse foi o nosso para começo de conversa. A gente espaço que a gente sempre está aqui todos os sábados, religiosamente, trazendo seu comentário, sua crítica. Comente aí, mande a sua sugestão, o que você quer apontar da nossa cobertura aqui do Povo Mais, que a gente está sempre trazendo aqui, traz até quando a gente não concorda. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail relacionamento@povo.com.br, pelo Instagram do Povo Mais, comentários dentro das reportagens do Povo Mais e pelo nosso telefone 3254-1010. Semana que vem a gente deve estar de volta já em clima eleitoral aqui, talvez até seguindo algumas regras aí do processo eleitoral, mas a gente vai estar aqui trazendo seu comentário como sempre. É isso aí, uma satisfação e até o próximo sábado.